Vitalino Pereira dos Santos, homem simples de Caruaru que, modelando no barro o dia a dia do nordestino, se tornou um dos mais importantes ceramistas do país. Mestre Vitalino. Sua arte, pioneirismo e generosidade influenciaram toda uma geração de artesãos, tornando sua cidade destaque mundial na arte figurativa. Vitalino nasceu no dia 10 de julho de 1909, em Sítio Campos, zona rural de Caruaru, agreste de Pernambuco. Filho de lavradores, ainda criança começou a brincar de modelar bois, cavalos e bodes com as sobras do barro usado por sua mãe na produção de utensílios domésticos. Meu pai começou a trabalhar, uma criança com 6 anos, era uma brincadeira de criança. Então foi quando ele criou uma peça, mas ele fazia bois de carne para brincar. Aí criou o Caçador de Gato Maracajá. E uma senhora veio lá do Recife, comprou essa peça para ele. E ele foi fazer mais, até chegou a criar 118 trabalhos. O menino Vitalino vai crescendo, mas continua a brincar de fazer figuras de barro. Além disso, se torna um talentoso tocador de pífanos, chegando a participar de várias bandas do gênero. Eu sempre achei que o problema do ritmo, muito presente na música e na poesia, é um problema ligado a todas as artes. Por isso fiquei muito contente quando vi uma vez o grande escultor Vitalino dizer uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: "Eu crio pela cadência. Faço o que vejo, mas também o que não vejo." Eu crio pela cadência, isto é, pelo ritmo. Essa é uma frase que eu fiquei tomado de tal admiração quando li, que eu tornei um dos lemas do meu trabalho de escritor. No final dos anos 40, Vitalino, já casado e com 6 filhos, se muda para o povoado Alto do Moura. Assim fica mais próximo ao centro e à feira de Caruaru. No local já funcionavam algumas olarias e moravam muitos ceramistas. No encontro com os outros artesãos, Vitalino começa a ensinar sua arte. É quando é reconhecido como mestre pelos próprios parceiros. É por ele ter sido o primeiro a ter esse reconhecimento individual, um dos primeiros. Ou seja, ele deixar de ser uma arte apenas folclórica, uma arte do povo, e ser a arte de Vitalino Pereira dos Santos. Foi nesta casa, no Alto do Moura, que Vitalino viveu até o fim da vida e produziu milhares de peças, abrangendo cerca de 118 temas ligados ao imaginário nordestino. Ele nunca se interessou em produzir utensílios domésticos, como era a tradição entre os ceramistas da época. Seu repertório incluía bonecos de gente e de bichos. Como um fotógrafo, ele registrava por meio do barro cenas da vida do sertanejo. Os ritos de passagem, como nascimento, casamento e morte, estão presentes nas suas peças e revelam hábitos e costumes da região. Imagens que remetem ao crime e à lei também são comuns no seu trabalho. Da mesma forma, temas como a religião, a seca e a migração. E é a partir da criação desses grandes conjuntos, como ficam conhecidos, que sua arte começa a chamar a atenção, rompendo os limites da feira de Caruaru. A percepção nele, a capacidade de ver de uma maneira especial, que é o que confere valor à chamada arte expressionista. E Vitalino é um expressionista sob todos os pontos de vista, porque ele altera a visão da realidade e mostra, segundo, uma exacerbação de certos aspectos, e com isso ele consegue transmitir inteiramente o que ele desejava levar como conteúdo a ser visto pelas pessoas, a ser identificado, a ser discutido, a ser debatido. A procissão, a casa de farinha, quem efetivamente cria o conjunto que passa a ser o definitivo no artesanato do Nordeste
é a técnica intuitiva adotada por Vitalino. Mas a obra símbolo de Mestre Vitalino é o boi. De acordo com os críticos, era o animal que ele melhor representava. E o boi de Vitalino não é somente a figura valorizada numa sociedade pastoril, mas é também um boi alegorizado com algumas traduções assim de entidade. O boi é mais do que apenas um animal querido, um animal caro. Ele é uma entidade que tem uns mistérios, não é uma coisa rasa. Mas o boi é uma das fixações dele. Ele é fiel à estética arcaica, que é a frontalidade triunfante, a frontalidade orgulhosa. O boi de Vitalino, visto de frente, é muito maior do que visto pelo lado da cauda. Ele vai descendo até a cauda. No entanto, sua atividade como ceramista só se torna conhecida do grande público em 1947. É quando o artista plástico Augusto Rodrigues organiza no Rio de Janeiro a primeira exposição de cerâmica pernambucana com diversas obras de Vitalino. Em 1955, peças de Vitalino integram a exposição Arte Primitiva e Moderna Brasileira na Suíça. O sucesso de Vitalino e o interesse cada vez maior pela arte popular repercute entre os ceramistas do Alto do Moura. Muitos começam a copiar sua técnica. Sem se importar com a concorrência, Vitalino incentiva mais artesãos a entrarem no mundo da arte figurativa, ensinando de bom grado o seu ofício. Então daí por diante o pessoal começaram, os amigos, a visitar a casa dele, ficar na janela debotado, olhando como ele trabalhava. E daí foram aprendendo. Quando o Vitalino morreu, se muito tivesse, tinha umas 200 pessoas que trabalhavam no barro. Hoje tinha umas 700 pessoas a mais. O Vitalino, ele traduz o espírito do verdadeiro artista popular, né? Ele não se considerava artista, era apenas ele tinha aquilo como seu ofício. Um ofício que dava sustento para ele e para sua família. Ele não se via como mestre, que sempre foi, sempre deve ser reverenciado como tal, mas ele tinha esse desprendimento, na verdade, de passar conhecimentos e absorver também. Eu acho importante a pessoa ser bem humilde, ser bem popular com todo mundo, era como o Vitalino era. Ele tinha aquela fama toda, mas era popular, que para ele aquilo ali não regulava de nada. Ele era desse jeito. Tanto o Zé Caboclo como o Manuel Dócio, eles também colaboraram muito com o Vitalino. Tanto é que os famosos olhinhos pintados da cerâmica de Caruaru e o uso do arame e também do carimbo são tidos como uma colaboração do Zé Caboclo e do Manuel Dócio. Em 1960, Mestre Vitalino viaja pela primeira vez. Vai ao Rio de Janeiro, onde participa de exposições e é homenageado. O mesmo acontece em Brasília, seu destino no ano seguinte. Em meio ao sucesso Brasil afora, Vitalino morre vitimado pela varíola em sua casa no Alto do Moura. Era o dia 20 de janeiro de 1963. O legado de Vitalino passa a ser perpetuado pelos seus filhos Manuel e Severino e pelos filhos dos seus filhos, além das famílias dos seus discípulos, na época calculados em 15 pessoas. Hoje não há um número oficial, mas estima-se em cerca de 700 artesãos do barro no Alto do Moura. Os bonecos de Vitalino ganharam novas formas e contornos. Podem ser vistos nas miniaturas de Marliette, nos jogos de xadrez de Vitalino Filho e em muitas outras peças que vão ganhando o mundo. A semente plantada por Vitalino transformou uma simples vila de oleiros em um dos mais importantes centros internacionais de arte figurativa em barro. Na grandeza de sua arte e do seu legado, Vitalino vive.